Meu nome é Elisa, tenho 68 anos e por muito tempo achei que minha vida estava exatamente onde deveria estar. Casada com Arthur desde os meus 27, tivemos 2 filhos, hoje homens feitos, e uma rotina tranquila, cheia de pequenos rituais que dão sentido à velhice. Vivemos em Curitiba, num bairro arborizado onde todo mundo se conhece pelo nome. Era comum caminharmos juntos depois do café da manhã, comentando as flores dos jardins alheios e discutindo qual seria a sopa do jantar. Era assim que a vida andava. Simples, serena, estável. Arthur sempre foi um homem calado, mas carinhoso. Tinha um jeito muito dele de demonstrar amor. Preparava meu chá do jeitinho certo. Colocava minhas meias para secar na varanda quando esquecia na máquina. E todo domingo, de noite, religiosamente fazia pipoca e escolhia um filme que ele achava que eu ia gostar. Ele sempre dizia que eu era a sua calmaria, e eu acreditava. Mas as coisas começaram a mudar de forma muito sutil. Coisas pequenas, detalhes que no começo pareciam apenas manias novas. Arthur começou a passar mais tempo no computador. No início, eu achei que era uma forma dele se distrair. Afinal, a aposentadoria é mesmo um campo minado entre o tédio e o recomeço. Ele dizia que lia notícias, que estava aprendendo a mexer com edição de fotos, que tinha descoberto um fórum sobre vinhos. Comecei a notar que ele ria sozinho diante da tela, de um jeito diferente. Era um riso bobo, adolescente, quase envergonhado. Às vezes eu perguntava, "O que foi tão engraçado assim?" E ele apenas balbuciava, "Ah, nada demais, um meme aqui." Ou, "Esse povo é muito besta." E eu ria junto. Afinal, ele estava feliz. E isso me bastava. Um dia, num fim de tarde qualquer, ele esqueceu o computador ligado. Eu estava passando pano na sala e fui fechar a tampa do notebook. Foi quando uma notificação apareceu no canto da tela. Era uma mensagem do que parecia ser um chat. "Já estou com saudades de ontem à noite." Meu coração congelou. Por um momento achei que fosse engano. Que poderia ser alguma piada de grupo. Ou um spam. Não queria acreditar que havia algo mais ali. Mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Abri o chat. Era uma conversa longa, muito longa, com uma mulher chamada Rosa de Minas. E não era a primeira conversa. Eles trocavam mensagens carinhosas, confidências, desejos e datas. Vi que falavam sobre um encontro recente em um hotel em São José dos Pinhais. Ele disse que amava o cheiro dela, que gostava do jeito como ela bagunçava os cabelos dele. Fechei o notebook com tanta força que quase quebrei a dobradiça. Sentei no sofá. A sala, antes tão familiar, me pareceu um cenário de mentira. Senti o mundo girar. Respirei fundo. Chá. Preciso de um chá. Fui à cozinha, mas minhas mãos tremiam tanto que deixei a chaleira cair. Naquela noite, não dormi. Fingi que estava gripada e fiquei no quarto dos fundos. Arthur me trouxe um lençol extra e perguntou se eu queria algum remédio. Eu apenas balancei a cabeça. E chorei. Chorei baixinho. Como se o choro também fosse um segredo. No dia seguinte, tentei agir normalmente. Preparei o café, separei o jornal e fingi ler. Mas minha cabeça já não estava ali. Eu precisava saber mais. Precisava entender o tamanho da mentira. E foi assim que começou minha jornada pela vida secreta do meu marido. A mulher que acreditava viver um casamento tranquilo estava prestes a mergulhar em um mundo que ela nunca imaginou existir tão perto e tão escondido. No terceiro dia após a mensagem, esperei Arthur sair. Corri para o computador. O histórico estava limpo, mas ele esqueceu de sair do e-mail secundário. O endereço era arturlobo55, @alguma coisa. A caixa de entrada continha mensagens com várias mulheres. Em uma, ele pedia fotos íntimas. Em outra, combinava um encontro num motel na Lapa.
Uma mulher dizia: "Você me faz sentir viva de novo." Ele respondia: "Você é meu segredo mais bonito." Havia notas fiscais de hotéis, compras de flores, reservas de restaurante. Vi um comprovante de compra de lingerie enviado para outro endereço. Achei fotos deles juntos em lugares que ele dizia estar em compromissos de trabalho voluntário. Ele mantinha perfis falsos em sites de namoro. Usava pseudônimos como Carlos Gentil e Viúvo Curitibano. Nessas contas, afirmava ser sozinho e em busca de uma nova história. Publicava fotos sorrindo, tiradas por mim. No Facebook tinha uma segunda conta. Lá era um homem sensível e romântico, escrevendo poemas copiados e compartilhando imagens melosas. Mulheres deixavam mensagens apaixonadas. Uma dizia: "Você é o homem que toda mulher sonha." Descobri conversas em redes sociais antigas, como Orkut e MSN. Sim, ele havia salvo registros. Ele era meticuloso. Armazenava tudo em pastas nomeadas com iniciais. Tinha até uma pasta chamada R, com subpastas: Rosa, Renata, Raquel. Cada uma com fotos, prints e registros de chamadas de vídeo. Um arquivo de texto chamou Atenção. Memórias. Lá ele narrava encontros, descrevia toques, cheiros, sensações. Ela me lembra como era ser desejado. A Elisa já não olha mais para mim como antes. Foi como levar um soco. Encontrei trocas de mensagens com uma mulher chamada Lúcia. Ela dizia que queria um futuro juntos. Ele prometia deixar a outra assim que resolvesse os papéis. Em uma resposta, ele escreveu: "Já falei que ela desconfia. Tenho que manter tudo sob controle." Comecei a ligar os pontos. Anotei datas, lugares, horários. Conferi extratos bancários. Notei saques em horários noturnos. Transferências repetidas para uma mesma conta. Cruzando dados, percebi que ele financiava um aluguel em nome de outra pessoa. Revirei gavetas. Encontrei um chip de celular escondido dentro de uma caixa de ferramentas. Coloquei no meu aparelho. Era outro número. Lá estavam mais mensagens, mais segredos. Ele mantinha vida paralela com pelo menos 2 mulheres fixas. Uma delas usava uma aliança igual à minha em uma das fotos. No fundo de uma gaveta trancada com chave, que peguei escondida do bolso da calça dele. Achei uma caixinha com 3 alianças, bilhetes e uma foto de um bebê com dedicatória. Para o vovô Arthur, com o amor da sua netinha Valentina. Eu não sabia se era verdade, se ele tinha uma filha fora do casamento. Mas só o fato de existir essa possibilidade me devastou. Durante dias, agi como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu estava desmontando. Cada gesto dele agora parecia calculado. Cada sorriso, um disfarce. Dormíamos lado a lado, mas eu não reconhecia mais o homem ao meu lado. Imprimi tudo. Organizei em pastas. Escondi em caixas de sapato, dentro do armário da lavanderia. Era minha armadura. Eu precisava me preparar. Quando achei que já tinha visto tudo, um áudio mudou tudo. Era ele dizendo: "Eu só estou com ela por conforto. Quando ela partir, ficamos juntos de vez." Era isso. Não era mais dúvida. Era traição completa. Não só física, mas emocional, moral, existencial. E eu precisava decidir o que fazer com aquela verdade. Esperei. Por dias, talvez semanas. Queria escolher o momento certo. Mas a verdade é que não existe hora certa para destruir uma vida construída em silêncio. O domingo chegou e com ele nossa rotina de almoço em casa. Preparei tudo como de costume: lasanha, salada de rúcula com tomate seco e o vinho que ele gostava. Tudo estava no lugar, menos eu. Durante a sobremesa ele elogiou o pavê. "Você sabe que é minha cozinheira favorita", disse. Eu olhei nos olhos dele e respondi:
E você, meu maior desconhecido. Ele franziu a testa, sorriu como se fosse uma brincadeira. Mas eu continuei. Quantas vidas você vive, Arthur? Porque essa aqui você só finge. O garfo caiu da mão dele. Levantou os olhos, visivelmente tenso. Do que você está falando? Eu me levantei, fui até o armário e peguei a pasta com provas. Coloquei sobre a mesa. Ele não abriu. Ficou olhando fixamente para mim. Isso é invasão de privacidade. Foi a primeira coisa que disse. Respirei fundo. O que você chama de privacidade, eu chamo de covardia. Você traiu minha confiança, Arthur, por anos. E ainda tem coragem de tentar se proteger com palavras bonitas? Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois começou a justificar. Disse que tudo começou como uma brincadeira inocente, que a solidão o corroía, que eu estava sempre ocupada com os netos, que ele não se sentia mais visto. Era só conversa, Elisa. Eu nunca pensei que fosse dar nisso. Só conversa? Você passou noites fora. Você disse que me amava enquanto marcava encontro com outra mulher. Você usou a aliança que eu te dei para enganar outra pessoa. Isso é só conversa? Ele abaixou a cabeça. Quando voltou a olhar para mim, havia lágrimas nos olhos. Você sempre foi minha base. Eu errei, me perdi, mas eu te amo. As palavras soavam vazias, porque o amor que fere desse jeito não é amor. É apego, é conveniência, é medo de ficar sozinho. E eu já não era mais a mesma mulher de antes. Aquela que perdoava tudo para manter a aparência. Eu disse que precisava de um tempo, que ia sair de casa. Ele tentou impedir, mas eu já estava decidida. Fiz uma mala pequena, levei algumas roupas e os documentos. Fui para a casa da minha irmã, em Florianópolis. Lá, encontrei o que não sentia há muito tempo. Paz. Passei os primeiros dias chorando, depois dormindo, depois andando pela praia em silêncio. Contei tudo para minha irmã, que me acolheu sem julgamento. Comecei a fazer terapia. Pela primeira vez, falei de mim. Da mulher que existia antes de ser esposa, mãe, avó. Da mulher que aprendeu a engolir mágoas para preservar a imagem de um lar. Recebi mensagens de Arthur todos os dias. No início dizia que me amava. Depois, que estava perdido. Um dia disse que ia mudar, que tinha deletado os perfis, que queria uma nova chance. Mas o que ele não entendia é que não se apaga uma dor com um botão. Certo dia ele me mandou uma carta escrita, à mão, 3 páginas. Dizia que se arrependia, que via agora o quanto me feriu. Prometia reconstruir tudo. Prometia, como sempre fez. Mas eu já estava cansada de promessas. Palavras bonitas não colam um coração quebrado. Depois de um mês, voltei a Curitiba. Precisava ver meus filhos, resolver pendências. Combinei com Arthur de nos encontrarmos em casa. Cheguei antes, abri as janelas. Respirei o cheiro de lavanda da cortina. Mexi nas plantas. Toquei no sofá. Era a mesma casa, mas eu já era outra. Quando ele chegou, nos sentamos no sofá. Ele estava diferente, mais magro, abatido. Começou a falar, mas eu interrompi. Disse que não precisava explicar mais nada. Eu já sabia de tudo. E o que eu mais sabia agora era de mim, da mulher que sobreviveu. Você me destruiu, Arthur. Mas eu estou reconstruindo. E dessa vez, sem você. Ele chorou. Pediu perdão. Eu não chorei. Apenas estendi a mão. Obrigada pelos anos bons. Mas os ruins foram demais. Tivemos uma conversa longa. Falamos do passado, dos filhos, do futuro. Eu pedi que ele fosse honesto dali em diante, não comigo, mas com ele mesmo. Que buscasse ajuda se realmente quisesse mudar. Disse que não o odiava, mas também não o amava mais como antes. Decidimos nos separar, com respeito,
Dividimos os bens, a casa ficou com ele. Eu aluguei um apartamento pequeno perto do centro. Levei meus livros, minhas plantas e meus silêncios. Fiz questão de montar tudo sozinha. Escolhi cada detalhe. Pela primeira vez em décadas, fiz algo só por mim. Os filhos entenderam, apoiaram, me ajudaram na mudança, me abraçaram forte, disseram que me admiravam. E eu chorei, dessa vez de alívio. Porque ser amada pelos filhos, mesmo depois de cair, é sinal de que alguma coisa eu fiz certo. A traição é uma faca cega, não mata de uma vez. Vai cortando aos poucos, mas também revela quem a gente é. E eu descobri que sou muito mais forte do que imaginava, mais inteira do que Arthur jamais viu. O confronto com Arthur foi o início da minha libertação. E nenhuma mentira, por mais bem contada, resiste à verdade de uma mulher que decide acordar. A vida que eu construí com ele foi real, mas a que eu vou construir daqui pra frente será só minha. E dessa vez, ninguém vai mentir nela além de mim. Se eu quiser me enganar, que ao menos seja com flores e não com espinhos escondidos em declarações vazias. Preciso da sua ajuda, minha querida. Se inscreva no canal, curte o vídeo e comente de qual cidade está me ouvindo. Adoro saber que tem pessoas de todo o Brasil aqui. Recomeçar aos 68 anos é como aprender a andar em outra pele. No início, tudo parece estranho. O silêncio, os espaços, os horários que antes eram compartilhados. Meu novo apartamento era pequeno, mas ali cabia o essencial. E mais importante, cabia a nova Elisa. Os primeiros dias foram solitários, mas também libertadores. Dormia e acordava sem medo de encontrar mais uma mentira. Passei a fazer pequenas caminhadas no fim da tarde. Descobri um parque próximo com um lago e bancos de pedra. Levei um livro, depois 2. Voltei a ler poesia. Pablo Neruda me fazia companhia. Sentia, aos poucos, que ainda havia beleza no mundo, mesmo após o caos. Na terapia, aprendi que o luto de um casamento é como o luto de uma morte. A diferença é que o outro ainda está vivo e que a memória, aquela que deveria ser doce, às vezes vira veneno. Foram semanas de choro, de silêncio e de perguntas. Como eu não vi? Como fui tão ingênua? Por que justo comigo? Mas também comecei a mudar as perguntas. O que eu quero daqui pra frente? Que tipo de mulher eu sou? Onde quero deixar minha nova raiz? Participei de um grupo de apoio a mulheres traídas. Cada história era um espelho. Uma senhora de 72 anos contou que o marido teve uma filha fora do casamento. Outra relatou que o companheiro vivia uma vida dupla havia mais de 20 anos. Ali percebi que não estava sozinha, que a dor que eu sentia era compartilhada, mas também suportável. Encontramos força umas nas outras. Criamos vínculos que viraram laços. Uma rede de apoio feita de mulheres feridas, mas em reconstrução. Decidi cortar o cabelo. Curto, leve, prático. Algo que não fazia desde os 40. Comprei roupas novas. Voltei a usar batom vermelho. Comecei um curso de pintura em aquarela. Pintar me fazia esquecer. Transformar dor em cor. Colocar no papel o que o peito não dava conta de dizer. Me apaixonei por tons de azul e lilás. Minhas mãos, antes trêmulas, voltaram a ter firmeza. Um dia, visitando uma feira de artesanato, fui convidada para expor minhas aquarelas. Recusei no começo, mas depois aceitei. Levei 6 quadros. Vendi 2. Chorei escondida atrás da barraca. Pela primeira vez em muito tempo, alguém via algo meu e queria levar para casa. Minha relação com os filhos também mudou. Eles passaram a me ver como mulher, e não apenas como mãe. Saímos para almoçar juntos com mais frequência. Ríamos de piadas velhas. Me abraçavam com mais tempo,
com mais presença. Minha neta me pediu para dormir comigo certa noite. Na cama me disse: "Vovó, você é a mais forte de todas." E eu chorei. Porque era verdade. Comecei a cozinhar para mim com mais cuidado. Inventava receitas. Fiz pão caseiro, geleia de amora. Aprendi a fazer lasanha de berinjela. Comprei uma louça nova. Usava a melhor xícara só para mim. Acendi velas no jantar. Comecei a me tratar como antes tratava os outros. Aceitei convites de amigas que antes recusava. Fui ao teatro, ao cinema. Participei de um sarau. Em uma dessas noites, li um poema meu. Falava sobre recomeço. Recebi aplausos. E de novo, chorei. Tive recaídas. Em uma noite chuvosa, quase liguei para Arthur. A saudade da rotina, do cheiro, do café feito por ele, da familiaridade do toque. Mas desliguei antes do primeiro toque. Eu não queria voltar. Queria apenas lembrar que fui amada um dia. E lembrar sem dor é parte da cura. Recebi um e-mail de Arthur meses depois. Dizia que ainda me amava, que não conseguia seguir, que nada fazia sentido. Eu li, respirei e respondi apenas: "Espero que você se encontre. Eu já me encontrei." Passei a anotar meus dias. Um diário simples. Escrevia tudo, do que comi ao que senti. Hoje pintei um campo de lavanda e senti paz. Hoje chorei vendo uma propaganda de margarina. Hoje sonhei com ele, mas acordei e não doeu. Fiz novos amigos. Um senhor do clube de leitura me ofereceu carona. Depois um café. Trocamos livros, risos. Não era um romance, era só companhia. Mas era bom, era leve. Certa manhã, olhei pela janela e vi um casal idoso caminhando de mãos dadas. Sorri. Não com inveja, mas com ternura. O amor ainda existe. E talvez um dia, quem sabe, eu encontre outro. Mas agora, estou aprendendo a amar a mim mesma. A cura não veio de uma vez. Foi lenta, diária, quase imperceptível. Como uma planta que cresce em silêncio. Mas ela veio. Veio na risada sincera, no quadro vendido, no abraço da neta, na mensagem de uma amiga do grupo. Hoje consegui dormir sem chorar. Obrigada por existir. E foi assim que comecei a me reconstruir. Com poesia, tinta, batom vermelho, pão quente e muito silêncio respeitado. Porque curar-se é isso. Ouvir-se, acolher-se, amar-se, mesmo com as cicatrizes. Ou talvez, por causa delas, depois de quase 7 meses separada, decidi voltar para casa. Não por saudade, nem por perdão, mas por encerramento. Senti que precisava olhar para aquele espaço com os olhos da nova mulher que me tornei. Não era mais a mesma Elisa que saiu, e não voltava para reatar. Voltava para pôr fim ao que ainda estava em aberto. Antes de voltar, Arthur e eu conversamos por telefone. Eu impus regras claras. Dormiríamos em quartos separados. Nada de esconder senhas. Qualquer comunicação online estaria aberta. Ele concordou. Também aceitei fazermos sessões de terapia em casal. Mas deixei claro. Isso não era uma promessa de recomeço. Era uma tentativa de honestidade. Nos primeiros dias, tudo era estranho. A casa parecia menor. Os objetos estavam nos mesmos lugares, mas pareciam deslocados. Arthur tentava parecer leve, gentil, atencioso. Mas havia uma tensão no ar, como se andássemos em cascas de ovo. Instalei um pequeno armário no quarto onde passei a dormir. Levei minhas coisas pessoais, livros, meus pincéis, meu diário. A cama era de solteiro, mas curiosamente dormi melhor ali do que em muitos anos na cama de casal. Na primeira sessão de terapia em dupla, ele falou sobre culpa. Disse que sentia vergonha. Chorou. Eu ouvi. Depois foi minha vez. Falei sobre desilusão, sobre solidão dentro do casamento. A terapeuta pediu que escrevêssemos cartas um para o outro.
Eu escrevi a minha em silêncio. Entreguei dobrada. Ele leu no consultório. Quando terminou, não disse nada. Apenas ficou ali, cabisbaixo. Era como se, finalmente, ele enxergasse a profundidade da dor que causou. Com o passar das semanas, as regras foram se tornando rotina. Jantávamos juntos às vezes. Outras vezes, cada um comia sozinho. Assistíamos TV em cômodos separados. Conversávamos sobre assuntos práticos, contas, compras, manutenção da casa. Mas não havia mais intimidade, apenas convivência pacífica. Comecei a notar que Arthur tentava retomar velhos hábitos. Deixava recados carinhosos em bilhetes. Me oferecia café na cama. Perguntava como foi meu dia com interesse repentino. Mas era tarde demais. Eu conhecia aquele roteiro. E já não me emocionava mais com pequenos gestos de quem traiu minha confiança de forma tão profunda. Houve momentos em que ele tentava criar proximidade física, puxando assuntos sobre o passado, sobre viagens, sobre os netos. Um dia me chamou para jantar fora. Recusei com delicadeza. Disse que não precisava de nostalgia, e sim, de verdade. E a verdade era que eu estava ali apenas para fechar ciclos. Nos dias mais difíceis, em que a tensão nos silêncios era maior do que qualquer discussão, eu me refugiava em longas caminhadas sozinha pelo bairro. Visitava o mesmo banco na praça onde eu e Arthur costumávamos sentar há anos. Sentava ali sozinha e pensava: como chegamos até aqui? Uma noite, ouvi risos vindos do escritório dele. Risos altos, abafados. Quando entrei, ele rapidamente fechou a aba do navegador. Disse que assistia um vídeo engraçado. Eu não questionei, mas naquele instante soube que nada mudaria. Que tudo aquilo era uma peça mal encenada, onde o roteiro seguia igual, só mudava o figurino. Na terapia, revelei minha conclusão. Eu tentei, dei espaço para a verdade. Mas o que restou não é amor, é pena, é rotina. E eu não quero mais. Isso! Ele não se surpreendeu. Apenas balançou a cabeça. Disse que já esperava, que no fundo sabia que era questão de tempo. Disse que me respeitaria, que não lutaria mais contra uma escolha óbvia. E assim, com respeito, decidimos encerrar. Sem brigas, sem gritos, sem traições novas. Apenas um ponto final digno para uma história longa demais. Os dias seguintes foram burocráticos. Dividimos os bens. Combinei com os filhos sobre a mudança. Contei às amigas. Algumas ficaram chocadas. Outras, admiradas com minha força. Uma delas me disse: você fez o que muitas de nós nunca tivemos coragem. Na véspera da minha saída definitiva, arrumei minhas coisas com calma. Toquei nos móveis, nas fotos antigas, nos lençóis lavados. Deixei um bilhete sobre a mesa. Agradeço pelos anos bons. Os ruins eu deixo aqui. Antes de fechar a porta, respirei fundo. Pela primeira vez, sem culpa. Pela primeira vez, com certeza. E segui, sem olhar para trás. Mudei-me para um pequeno apartamento no centro da cidade, perto de tudo e longe das lembranças. Era simples. 2 quartos, uma sala com luz natural que batia direto pela manhã. Escolhi cada móvel, cada cortina, cada quadro com um propósito: recomeçar do zero. Pela primeira vez, o espaço onde eu vivia era inteiro meu. Nenhuma sombra do passado, nenhum objeto compartilhado. A primeira noite sozinha foi silenciosa, mas não vazia. Fiz uma janta leve, tomei uma taça de vinho e ouvi uma playlist que criei só para mim. Dormi com a janela aberta, sentindo o ar novo entrar. Não sonhei com Arthur. Não chorei, apenas dormi. Nos dias seguintes, reorganizei minha rotina. Passei a frequentar uma biblioteca pública. Me inscrevi em um clube de leitura. Conheci pessoas novas, mulheres de todas as idades, histórias e feridas.
Em uma roda de conversa, contei minha história. Recebi olhares de solidariedade, de empatia. Uma senhora me disse: "Você não é sobrevivente, é pioneira." Voltei a pintar com frequência. As aquarelas passaram a retratar paisagens que eu queria visitar. Comecei a planejar viagens curtas. Embarquei para Tiradentes no fim de semana, depois para Gramado. Em cada cidade eu deixava um pouco da dor e trazia algo novo comigo. Uma lembrança, um caderno de anotações, uma amizade casual. Fiz um curso de jardinagem. Montei um pequeno jardim de vasos na varanda. As plantas passaram a ser minhas, confidentes. Conversava com elas toda manhã. Regava, podava, observava. Um dia vi a primeira flor desabrochar e chorei. Era como se minha alma também florescesse. Minha relação com os filhos se fortaleceu. Eles passaram a me visitar mais. Almoçávamos juntos aos domingos, como antes, mas agora em minha casa. Me pediam conselhos, dividiam dúvidas. Minha neta pintava comigo. "Você pinta com o coração, vovó", ela dizia. Voltei a dirigir. Comprei um carro pequeno, usado, mas confiável. Sentir o volante nas mãos era como retomar o controle da minha vida. Ia ao mercado, ao cinema, à padaria da esquina. Comecei a perceber que não precisava mais de ninguém para fazer o que eu queria. Recebi convites inesperados. Um senhor do clube de leitura me chamou para um café. Fomos. Conversamos sobre livros, sobre infância, sobre perdas. Ele respeitou meus silêncios. Me fez rir. Não era romance, mas era bom sentir-se vista novamente. Comecei a escrever crônicas. Publicava em um blog. Recebia comentários de mulheres que se viam em mim. Uma delas escreveu: "Você me deu coragem para sair de um casamento que me anulava." Era esse o impacto da minha dor transformada. Fui a um retiro de autoconhecimento. Uma semana inteira sem celular, com meditação, oficinas de escrita e caminhadas em silêncio. Voltei mais leve, mais firme, mais minha. Com o tempo, Arthur deixou de mandar mensagens. Uma vez encontrei com ele na rua. Ele sorriu. Eu sorri de volta. Foi um sorriso respeitoso, civilizado, mas sem apego, sem saudade. Meu aniversário de 69. Anos foi em casa, com flores, risos, bolo feito por mim. Amigos novos, familiares, vizinhos. Ao apagar a vela, desejei apenas seguir assim, em paz. E quando me perguntam se sinto falta de estar casada, eu respondo: sinto falta de me sentir amada. Mas hoje eu me amo o suficiente para preencher esse espaço. A confiança é como cristal antigo. Quando quebra, você até tenta colar, mas ele nunca mais brilha igual. Hoje eu brilho de outro jeito, inteira, sozinha e livre. Obrigada por chegar até o final junto comigo. Curta o vídeo, comente o que achou da minha história e se inscreva no canal. Até a próxima!